Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke e apesar de já fazer 10 anos da saída do Charlie Sheen lá de Two and a Half Men, ou de Dois Homens e Meio, como a gente conhece em português, muita gente continua se perguntando o que aconteceu, por que o Charlie Sheen saiu do elenco, né, no meio da 8ª temporada, quase no meio ali, porque teve menos episódios do que o normal. Sim, acreditem ou não, já faz 10 anos que isso aconteceu, 10 anos que essa notícia pegou todo mundo de surpresa e alguns meses depois a série voltou com o Ashton Kutcher no lugar do Charlie Sheen. E aí junto com o Jon Cryer, que é o Alan Harper, o Ashton Kutcher conseguiu ficar com Two and a Half Men por mais 4 anos no ar. Mano, como assim? O que aconteceu? O que muita gente sabe, eu acredito eu, né, por cima, é que teve uma briga, né, entre o Charlie Sheen e o Chuck Lorre, que é o produtor lá de Two and a Half Men. Mas essa não foi uma briga isolada, não foi um dia que eles acordaram, né, de virados um pro outro, tiveram uma briga e aconteceu a demissão e ficou por isso mesmo. Não, foi uma briga que veio se construindo ao longo do tempo, principalmente do último ano ali, da 8ª temporada. Só que o problema começou um pouquinho antes ainda dessa briga começar a tomar forma, ali pelo início da 7ª temporada mais ou menos, que segundo algumas pessoas acreditam foi quando o Charlie Sheen voltou a fazer o uso de drogas, a partir ali do início da 7ª temporada. O Jon Cryer disse em uma entrevista que nas 6 primeiras temporadas o Charlie Sheen estava sóbrio, ele não sei se ele não bebia, mas ele não estava usando nenhum tipo de droga, que ele se orgulhava da sobriedade dele, que nos bastidores é uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional, um amigo próximo do Jon inclusive. And he was sober for the first 6 years of the show. Só que depois de 6 anos ali de sobriedade, ele voltou aos pouquinhos aí fazendo uso de uma coisa ali, outra aqui. Não consegui encontrar a informação correta de que tipo de droga que ele usava, ou o que ele usou, né, ao longo dos anos depois. Mas parece que foi a partir dali que ele foi usando aos poucos e que parecia estar sob controle. Só que aos pouquinhos ele foi perdendo esse pouco controle que ele tinha. E o Jon Cryer desconfia que um estopim assim que talvez tenha feito ele voltar a usar drogas pode ter sido a separação dele com a esposa, com a Denise Richards, na época que ele era casado. Inclusive a Denise Richards, ela fez a Lisa em Two and a Half Men. Na primeira e segunda temporada, aquela namorada do Charlie que vai e volta, ela era a esposa do Charlie Sheen na vida real. He was sober when we started. He was very proud of his sobriety. But then after his marriage to Denise Richards collapsed, I think he started using again. And at first he could handle it, and he was still incredibly professional and still lovely, by the way, to everybody on the set. E eles se separaram em 2006. Só que aqui me pegou um pouquinho, porque se eles se separaram em 2006, né, o divórcio saiu em 2006, e o Charlie Sheen só voltou a usar droga ali pra 2009, 2010, que era a época da 7ª temporada, é um intervalo muito grande entre uma coisa e outra, né? São mais de 3 anos aí. Então não sei se ele ficou sofrendo por 3 anos, chegou uma hora que ele não aguentou mais, ou ele sentiu esse peso depois de 3 anos, se é que esse foi realmente o motivo pra ele voltar a usar drogas, não sei, não tem como a gente saber os detalhes da vida pessoal do Charlie, porque isso eu procurei e não achei. E a galera que trabalhava ali com ele, principalmente o Jon Cryer, que é o que eu mais escuto falando sobre isso, que é o que eu mais encontrei em entrevistas falando sobre o Charlie Sheen, sobre essa decadência do Charlie Sheen dentro da série, ele disse que foi difícil ver o Charlie passando por isso, porque foram 6 temporadas incríveis que eles trabalharam juntos, e depois ele foi vendo, sabe, o Charlie se desmoronando, se prejudicando, né, ele mesmo, aos pouquinhos ali, chegando num ponto que tava ficando mais difícil de esconder. Mesmo assim, o Jon disse que ele não deixou de ser um grande profissional, que ele sempre chegava no horário, sempre sabia as falas dele, né, nunca foi trabalhar chapado, pelo menos ele acha que não, né, se ele foi, conseguiu esconder muito bem, mas o Charlie Sheen já deu uma entrevista também dizendo que ele nunca foi trabalhar sob o efeito de drogas. I started having way too much fun. Seriously? And it spilled over onto the set a little bit. I mean, I wasn't partying on the set. I was never high when I worked, but Só que o grande problema do Charlie foi realmente na vida pessoal dele, não foi na vida profissional, porque ele gostava de fazer Two and a Half Men. Mas na vida pessoal, ele voltou a usar drogas, né, como eu tô falando, e ele foi se descontrolando aos poucos, e ele chegou num ponto que ele gostava tanto de festa, de viajar, de se divertir, de usar droga, de estar com as pessoas, sabe, de toda essa vida descontrolada que ele tinha, que a série passou a se tornar uma coisa secundária na vida dele. Ele não gostava mais tanto de trabalhar, ele sempre ficava tipo meio pra baixo. Putz, eu tenho que voltar e lá não sei onde que era gravado, acho que era Los Angeles. Tem que voltar lá pra Los Angeles pra poder gravar Two and a Half Men. Putz, que bosta. Mas ele ia. Só que os dias de felicidade mesmo dele era quando ele tava na festa, quando ele tava farreando, quando ele tava usando droga, quando ele tava fazendo todas essas coisas, porque ele tinha muito dinheiro. Ele tava ganhando nessa época $2 milhões por episódio. Ele gastava e parecia que não ia acabar nunca esse dinheiro. traveling on my weeks off and inviting all my buddies, and I'm eating steak, everybody's eating steak, and just jewelry and excess, and there was this little show I had to keep going back to
you know, keep getting the money. But so the show was kind of getting in the way of getting in the way of my social life. Yes, indeed. Yeah. Yeah, it was. Yeah. E aí esse descontrole e a falta de vontade cada vez maior de voltar pra gravar a série talvez foi deixando ele, eu não diria menos profissional, apesar de na época a Warner, a produtora ali, falar que ele tava esquecendo algumas falas e tal, mas ele negou, ele falou que isso é mentira, que ele nunca esqueceu as falas dele, que ele nunca deixou de ser profissional, mas talvez a falta de vontade dele começou a ser um pouco mais aparente. E se vocês perceberem, na 8ª temporada ele realmente já tá mais magrinho, já tá com o cabelo mais desleixado, ele já não tem mais o mesmo desempenho das temporadas anteriores, principalmente na 8ª, na 7ª não dá pra perceber tanto. Apesar disso, depois da saída dele, o Chuck Lorre, ele deu uma entrevista falando que eles eram amigos, que ele desejava o melhor pro Charlie Sheen, pelo menos na entrevista que eu encontrei, né, porque eu acho que eles não eram tão amigáveis assim, porque o Charlie Sheen, um mês depois da saída dele, acho que nem isso, ele deu uma entrevista falando que sentia que era um campo de batalha nos bastidores. E ele tava falando da relação dele com o Chuck Lorre. They're on a battlefield and they let their emotions and their ego basically they strapped on their diapers. There's been a characterization of a feud between the two of us. I've never felt like I was in a feud. I felt like he was my friend. I really loved the guy. I loved working with him. E ele ficou tão, não sei se ficou magoado, não sei se é essa palavra, porque ele também, né, tava num momento da vida dele muito diferente, mas ele deu várias entrevistas, tipo, xingando a galera, xingando o Chuck Lorre de charlatão, de um monte de coisa. I've spent, I think, close to the last decade converting your tin cans into pure gold. And the gratitude I get is this charlatan. Também xingou outras pessoas, o próprio Jon Cryer, que sempre trabalhou, que sempre foi um amigo pra ele. Ele também chegou a falar que ele era um traidor, que ele era um troll, sabe? Umas coisas assim. Inclusive o Jon Cryer, ele até deu uma resposta pro Charlie em tom de brincadeira sobre esse xingamento de troll. To avoid ignorance and bullying, I've had to hide the fact that I'm a troll. You have no idea how much time and money I've spent on electrolysis and hair dye and reconstructive surgery so that I can look like this instead of this. Mas a real mesmo é que o Jon Cryer estava muito preocupado com o Charlie Sheen. Ele deu várias entrevistas na época e depois também, até hoje, sempre que alguém entrevista ele em algum lugar, perguntam da relação do Charlie Sheen, o que aconteceu na saída nessa época, e ele conta toda essa história, dessa preocupação que ele tinha e que deseja o melhor pro Charlie Sheen porque ele é uma grande pessoa, ele é um grande ator, ele só precisa escolher ser essa pessoa, mas ele tem potencial para ser uma pessoa maravilhosa e só precisa fazer essa escolha. E sabe uma escolha que você também pode fazer? Conhecer os trabalhos da Maria Pontilhada, camisetas e blusas bordadas como essa que eu estou usando de Sons of Anarchy. Você pode pedir alguma coisa de Two and a Half Men, por exemplo, se você é fã dessa série, ou de alguma outra série que você seja fã, filme, música, frases, imagens da internet, enfim. Vai lá conhecer o trabalho dela, que é @Maria Pontilhada, é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz todos esses bordados à mão e sempre com muito carinho, e entrega para todo o Brasil, o link tá aqui na descrição. Vai lá conhecer o trabalho dela, manda uma mensagem pela DM, porque é por lá mesmo que ela atende, e claro, quando você fizer o seu pedido, fala que você veio aqui pelo canal. Agora, voltando a falar um pouquinho da saída do Charlie Sheen, né, eu acho que nessa saída faltou um pouquinho de humildade para ele, de reconhecer a parte que ele errou, tanto que ele mesmo fala isso, ele já deu umas entrevistas passado o tempo, né, ele dá umas entrevistas falando que se arrepende um pouco, que deveria ter pedido o emprego de volta, sabe, que deveria ter ido lá e pedido desculpa, mas que ele demorou muito pra fazer isso, porque se ele fizesse logo no começo, a saída dele foi ruim, foi uma briga feia, foi chato, mas dava pra reparar, sabe, dava pra consertar essas coisas se ele pedisse desculpa. Só que as atitudes que ele foi tendo depois disso foi piorando toda a situação e chegou num ponto que já não dava mais pra voltar atrás. I shouldn't have attacked them like I did, and I probably should have begged for my job back. You know what? Beg is a color I don't wear well. I probably should have requested my job back. That's your only regret? Well, yeah, I think that what went down was fixable, and I made it irreparable. E com a saída dele, a série ficou meio que condenada, porque ninguém tava esperando, nem o próprio Chuck Lorre, por mais que tenha tido essa briga, por mais que a decisão da demissão dele tenha sido do Chuck Lorre, de certa forma, e também da produtora, eles não sabiam o que iam fazer com a série dali pra frente. Tipo, e agora? O que a gente faz? O Chuck Lorre foi atrás de outros atores pra ficar no lugar do Charlie Sheen, foi atrás do Hugh Grant também, pra entrar no papel dele. Dizem aí pela internet que ele foi atrás do John Stamos também, não sei se eu pronunciei certo, e do Martin Sheen, que é o pai do Charlie Harper, mas nenhum deles aceitou vir pra esse papel. Então o Chuck Lorre, ele meio que já tinha aceitado, falou, mano, a série vai acabar, não tenho o que fazer, tô sem ideias, até que ele foi conversar com Ashton Kutcher. Truly didn't think there was any other path to go, and I thought, okay, that's the end of the show, and Moonves, Les Moonves called me and said, you really need to meet with Ashton, and I said, I think Ashton's too young for the part. You know, he's a terrific actor, but he says, just meet with him, you know. And when you meet with Ashton, you quickly get it. Ashton's a remarkable
human being as well as a very crafty actor. E eles conversaram, ele percebeu que o Ashton era muito novo para continuar fazendo o papel do Charlie Harper dentro da série, porque a diferença de idade era muito gritante. Então ele teve a ideia de repente, fazer o Ashton como um ator em decadência, para poder justificar o mesmo estilo de vida do Charlie e tal, mas logo depois ele descartou essa ideia, falou que não seria muito legal, até que eles chegaram no ponto que foi o que aconteceu. Na 9ª temporada, a gente conheceu o Alden Schmidt, que é o personagem do Ashton Kutcher. Ele é um bilionário que, quando era mais jovem, fez um aplicativo e vendeu para a Microsoft por $1,5 bilhão, se eu não me engano, de dólares, e enriqueceu e continuou rico daí pra frente. Até que no primeiro episódio da série, ele estava tentando se matar lá no mar, em frente à casa do Charlie Harper, em Malibu, só que ele não conseguiu porque o mar estava muito gelado, voltou para pedir ajuda na primeira casa que estava na frente, e era justamente a casa do Charlie, com o Alan lá dentro depois da morte do Charlie Harper. E aí, graças à ajuda do Alan, o Alden acaba comprando a casa e a série segue daí pra frente. E essa troca dos atores, dos personagens, né, da história em si, do DNA da série, foi uma coisa que despertou a curiosidade do próprio Charlie Sheen, porque alguns meses depois, quando ele já estava um pouco mais calmo, né, com toda essa demissão, com toda essa situação, ele deu uma entrevista dizendo que estava curioso, que desejava o melhor pra série, que queria ver como é que ia ser, que esperava que fosse engraçado, que desejava o melhor pro Ashton, pro Jon Cryer, enfim. I'm rooting, but I am curious as hell. I'm curious to see where this thing goes, you know? It's natural. But I'm definitely rooting for him. If he were sitting here on the couch now, what would you ask him? Or say to him? I would just give him a hug and just say, make me proud, bro. Yeah. Mas que parece ali pelo tom de voz dele que ele se sentiu um pouco chateado com as piadas que começaram a fazer com o Charlie Harper logo nos primeiros episódios, desprezando toda a história e tudo que ele já tinha feito pela série nas 8 primeiras temporadas. I just felt like when he blows up the urn, you know, that should have been the end of part 1, and it just should have said to be continued. Sure. You know what I'm saying? Yeah. And so there was things about it. It was a little cheap that they, like, you know, suddenly everybody that loved me all those years was now like, you know, so condescending and critical, and that was super transparent. E aí, com essa porta fechada para o Charlie Sheen, ele foi protagonizar outra série chamada Anger Management, ou em português, Tratamento de Choque, onde ele também é um personagem chamado Charlie. E aí, logo nas primeiras cenas do primeiro episódio dessa série, ele faz também piadas com a saída dele lá de 2.5 Men. You can't fire me. I quit. Think you can replace me with some other guy? Go ahead. It won't be the same. You may think I'm losing, but I'm not. Anyway, you get the idea. E essa piada acabou servindo ali meio como moeda de troca, né? Já que zoaram o personagem dele, então ele também aproveitou a oportunidade pra dar aquela cutucada, e aí no fim da história ficou todo kits. I didn't come to embarrass you. Then why are you wearing that shirt? How about this one? Yeah, I gotta stop wearing these anyway. They don't breathe, they stink. I think I'll just chuck it. E assim, e sobre essa época com Ashton Kutcher, com Alden Schmidt, pra você que de repente nunca assistiu e quer saber se vale ou não a pena assistir, assim, eu gosto. Eu gosto muito das 4 temporadas com Ashton Kutcher, eu acho ele um ótimo ator, principalmente pra comédia, e o personagem dele encaixou muito bem, a história que deram foi muito legal, mas é claro, se você for comparar as 4 temporadas com Ashton com as 8 com Charlie, é melhor com Charlie, é óbvio isso. A grande questão aqui é a gente não olhar pra essas temporadas com Ashton Kutcher comparando, sabe? Porque não faz sentido comparar. É melhor pensar como se fosse uma outra série, um spin-off, sabe? Um reboot, sei lá, qualquer coisa que você queira pensar. Mas pense que são 2 séries diferentes, são 2 fases completamente diferentes, a fase 1 e fase 2. Se você olhar dessa forma, tipo, beleza, não estragou as 8 primeiras temporadas, daqui pra frente vai ser uma outra coisa, eu vou olhar com outros olhos, com uma outra proposta, e com certeza, se você fizer dessa forma, você vai gostar também, porque são temporadas boas, tem episódios muito bons, são episódios muito engraçados, e a gente ainda tem o Alan, que é protagonista de várias cenas engraçadas, tanto com o Charlie quanto com o Ashton. Tanto que já na fase com Ashton Kutcher, o Jon Cryer ganhou o Emmy de melhor ator de comédia pelo seu personagem de Alan Harper. Então assim, continua sendo muito engraçada. Só que se a gente fizer a comparação, aí decepciona mesmo, não tem jeito. Então se você nunca assistiu, dá essa chance, e aí você tira a sua própria conclusão, é claro. Mas se você for assistir, tenta não ficar comparando, que eu tenho certeza que você vai gostar. E no fim da série, lá de 2.5 Men, no último episódio, um dos 2 últimos episódios, não sei se vocês sabem, mas era pro Charlie Sheen voltar pro papel dele de Charlie Harper pra poder dar um desfecho pra história. O Chuck Lorre chegou a convidar ele, eles chegaram a conversar, mas infelizmente
não entraram num acordo sobre o desfecho do Charlie Harper e o desfecho da série também. O Charlie Sheen queria uma coisa, o Chuck Lorre queria outra, eles não entraram num acordo e aí acabou não acontecendo e foi daquele jeito que quem já assistiu sabe como é que foi. E ainda hoje, mais de 10 anos depois da saída do Charlie, ele dá entrevistas sobre todos esses acontecimentos e fala que ele tá arrependido, que ele deveria, né, como eu disse, ter voltado e pedido o emprego dele e tal, mas foi vida que segue, né, foi um erro que ele cometeu, a vida segue e ele continuou fazendo outros trabalhos por aí. Só que nas oportunidades que ele tem agora, ele já tá mais calmo, ele elogia o Chuck Lorre, elogia o John Cryer também pela atuação dele, que atualmente tá lá como Lex Luthor em Supergirl, por exemplo. Então, ele tá num tom mais calmo, reconhece os seus erros, mas a vida que segue. First time we read that material together, it was magic. It's like we had been doing it for 20 years together. You know, Chuck wanted to see the scene in his office, just the two of us, and as soon as John's first 2 lines, I was like, we're done. Why are we seeing anybody else? You know? E você, o que você acha dessa saída? Você sabia de toda essa história? Será que faltou alguma informação? Eu espero que não, mas deixa aqui nos comentários o que você acha dessa saída. Se você já viu as outras 4 temporadas, o que você achou? Né? Se você não comparou, o que você achou das outras 4 temporadas? Vale a pena? Não vale? Para quem não assistiu, ficou com vontade? Vai dar essa chance? Conversa aqui comigo nos comentários. Antes de sair do vídeo, não esquece de clicar aqui para se inscrever. Vem ver outros vídeos que eu vou deixar aqui. Aqui embaixo tem um vídeo de curiosidades de Two and a Half Men que eu fiz há um tempo atrás, que tem curiosidades incríveis e que eu falo sobre a saída dele, mas bem rapidinho. Aqui eu expliquei com mais detalhes. Só que tem outras coisas muito legais para você descobrir aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.